Pensa só, como é que uma única família, milhares de anos atrás, acabou dando origem a uma nação inteira? E mais, a ideias que moldam o nosso mundo até hoje. Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar na história das 12 tribos de Israel. É uma saga de fé, de poder, de mistério, que começa com uma pessoa só e ecoa até hoje de um jeito que a gente nem imagina. Para entender essa história, a gente vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, vamos lá na raiz de tudo, a origem desse povo. Depois, a gente vê como eles se organizaram para conquistar uma terra. Na sequência, o auge, a ascensão de um reino superpoderoso. E aí, claro, a gente vai ver a sua queda, a sua divisão dramática e, por fim, vamos amarrar tudo e entender por que essa história antiga ainda importa e muito hoje em dia. Bora começar! Então, o ponto de partida é basicamente uma promessa feita a um homem e sua família. Nessa primeira parte, a gente vai fundo na origem desse povo, para descobrir como a linhagem de apenas 3 gerações de patriarcas se tornou a semente de uma nação inteira. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Como é que uma única linha familiar se expande a ponto de virar a estrutura de um povo todo? A resposta, olha, está em 3 gerações que foram cruciais para tudo isso acontecer. A história começa com Abraão, o primeiríssimo patriarca. A promessa que ele recebe passa para o filho dele, Isaque, e depois chega ao seu neto, Jacó. E é aqui que o jogo vira. Depois de um momento super transformador, Jacó ganha um novo nome, Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. E esse nome não era só para ele. Ele se tornaria o nome de todo um povo. Israel, ou Jacó, como a gente viu, teve 12 filhos. E esses aqui não são só nomes numa lista antiga, não. Cada um deles se tornou o pai, o ancestral de uma tribo. Eles criaram uma nação onde a identidade, a política, tudo era, antes de mais nada, uma questão de família. Esses são os 12 originais. Só que, como toda boa história, tem uma reviravolta. A coisa não é tão simples assim. Na hora de dividir as terras lá na Terra Prometida, essa lista original que a gente viu, ela sofre uma alteração bem interessante. E tá aqui a solução do quebra-cabeça. Olha que interessante. A tribo de Levi ela foi escolhida para cuidar das coisas sagradas, para serem os sacerdotes. Por causa disso, eles não receberam território próprio. Aí, para manter o número 12, que era super simbólico, o que acontece? A tribo de José é dividida em 2, uma para cada filho dele, Efraim e Manassés. Pronto, assim a matemática divina e a divisão das terras fecharam certinho. Agora, a história dá um salto gigantesco. Aqueles clãs familiares se tornam um povo escravizado lá no Egito. A segunda parte da nossa análise vai explorar essa jornada épica deles, como eles fugiram, como se organizaram no deserto e como finalmente se estabeleceram como uma confederação de tribos numa terra nova. Essa jornada para Canaã é uma verdadeira epopeia. Primeiro, Moisés lidera o povo para fora da escravidão no Egito, naquela travessia pelo deserto. Depois, já sob o comando de Josué, eles conquistam a Terra Prometida. E, finalmente, o território é dividido e cada uma das 12 tribos recebe o seu pedaço de chão, o que marca o começo da sua história como uma nação estabelecida. Tenta imaginar a organização deles no começo como uma aliança, não como um reino. Não tinha um governo central, um rei para mandar em tudo. As tribos eram independentes, mas se sentiam unidas pela fé e pela origem em comum. Quando aparecia um perigo, uns heróis locais, que eram chamados de juízes, surgiam para unir o povo, liderar na batalha e depois, olha só, voltavam para a vida normal. Era um sistema bem flexível, mas também bem vulnerável. E essa liberdade toda, essa descentralização, tinha um preço. As ameaças constantes dos povos vizinhos começaram a mostrar as fraquezas dessa aliança. E é isso que nos leva para a terceira fase da história. O povo começou a pedir por uma liderança mais forte, mais permanente, que unificasse todo mundo sob a coroa de um rei só. A imagem aqui diz tudo. De um lado, a confederação, cada um por si, se unindo só na hora do aperto. Do outro, a monarquia, um exército profissional unido sob uma única bandeira. A grande ameaça dos filisteus, principalmente, fez o povo exigir essa mudança. Basicamente, eles trocaram um pouco da autonomia de cada tribo pela segurança de um reino forte e centralizado. E aí, entram em cena 3 reis que definem essa era de ouro. Saul foi o pioneiro, o primeiro a conseguir unir as tribos. Depois veio Davi, um guerreiro incrível que consolidou o poder, venceu os inimigos e fez de Jerusalém a capital sagrada.
E por fim o filho dele, Salomão, que levou o reino ao seu auge de riqueza e sabedoria e coroou seu reinado construindo o lendário primeiro templo. Só que essa era de ouro, infelizmente, durou pouco. Depois que Salomão morreu, o reino se partiu. E aí começou um período de divisão, de conquista e de um dos maiores mistérios da história. A unidade acabou, o reino se dividiu numa espécie de guerra civil. No norte, 10 tribos formaram o reino de Israel. Já no sul, as tribos de Judá e Benjamim continuaram leais à família de Davi, formando o reino de Judá. Agora, em vez de um povo unido, existiam 2 reinos rivais. E, claro, mais fracos e vulneráveis aos inimigos. Gravem bem essa data, 722 a.C. Ela é um ponto de virada trágico na história. Foi nesse ano que o poderoso Império Assírio invadiu e conquistou o Reino do Norte, o Reino de Israel. A estratégia dos assírios foi brutal, mas muito eficaz. Eles não só conquistaram a terra, eles arrancaram as pessoas de lá. As 10 tribos do norte foram deportadas em massa, espalhadas por todo aquele império gigantesco. Com o tempo, elas se misturaram com outros povos, perderam sua língua, suas tradições, sua identidade e simplesmente desapareceram da história. É daí que nasce o grande mistério das 10 tribos perdidas. O Reino do Sul, o de Judá, conseguiu sobreviver por mais um tempo, mas o destino deles também foi selado em 586 a.C., quando foram conquistados pela Babilônia. Eles também foram exilados, mas aqui tem uma diferença fundamental: eles não desapareceram. Longe da sua terra, a identidade deles se transformou, deixou de ser sobre a qual tribo pertenciam e passou a ser sobre a fé que eles compartilhavam, com foco nas Escrituras. É o começo do judaísmo como a gente conhece hoje. Isso tudo nos traz para a nossa última parte. Mesmo que a maioria das tribos tenha desaparecido fisicamente, por que a história e o simbolismo delas continuam tão vivos, ecoando através de milênios? O legado é surpreendentemente forte. Para o povo judeu, é a raiz da sua identidade. No cristianismo, a ideia dos 12 apóstolos é um eco direto das 12 tribos. Mas vai muito além da religião. A própria ideia de um contrato social, sabe, de uma aliança entre um povo e suas leis, ou a noção de justiça que está na base dos nossos sistemas legais, tudo isso tem raízes bem profundas nessas histórias tribais antigas. E essa é a grande virada simbólica. O número 12 deixou de ser só uma contagem de tribos. Ele se tornou um código para a perfeição, para a totalidade, para a ordem divina. Pensa bem, 12 meses no ano, 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos. É um número que carrega um peso, um significado de algo completo. E isso é um eco direto dessa história. E assim a gente chega ao fim. A história das 12 tribos é muito mais que um relato do passado. É um lembrete poderoso de como as histórias que a gente conta sobre nossas origens, sobre união, sobre o que foi perdido, como tudo isso continua a definir quem nós somos, moldando nossa cultura, nossa fé e até nosso lugar no mundo. A saga de um povo antigo que, de muitas formas, ainda vive dentro da gente.